Você já reparou que não escolhe o próximo pensamento que vai surgir? Ele simplesmente aparece, como uma onda que vem do fundo do mar, sem aviso, sem controle, sem um dono real. Surge, ocupa espaço e desaparece. E mesmo assim, chamamos isso de meu pensamento. Como algo que simplesmente brota sozinho pode ser meu? Talvez você nunca tenha parado para se perguntar isso. Mas agora, aqui, algo começou a observar. Esse fluxo interno, essa corrente silenciosa de ideias, vozes, impulsos. Quem está assistindo tudo isso acontecer? Porque se há um pensamento, e há alguém percebendo esse pensamento, então você não pode ser ele. Observe. Nesse instante, você está escutando essas palavras, e junto com elas surgem respostas automáticas na mente. Acordos, resistências, lembranças, até mesmo julgamentos. Tudo surge. E você só percebe. Essa percepção silenciosa está aí, antes mesmo da mente reagir. Ela não responde. Ela não fala. Ela só vê. É como se sempre tivesse estado aí, mas fosse ignorada por causa do barulho constante dos pensamentos. A mente fala, e nós obedecemos. A mente julga, e nós sentimos culpa. A mente teme, e nós recuamos. Mas e se isso tudo for apenas uma programação? E se a mente for um fluxo que você aprendeu a seguir, mas nunca questionou? Desde criança, você foi exposto a comandos invisíveis. Você é isso. Você não pode aquilo. Não sinta isso. Isso é errado. Seja forte. Tenha medo. Não chore. Seja melhor. Prove que é alguém. A mente aprendeu a sobreviver com essas frases, e você, sem perceber, passou a se confundir com elas, como se fosse a própria estrutura da sua existência. Mas não é. Porque agora, algo começou a observar isso tudo. E isso que observa não pensa, não julga, não reage, apenas vê. Silenciosamente, como o céu que não escolhe as nuvens que o atravessam. O céu não discute com a tempestade. Ele apenas permanece. E você também é esse céu. Mas há tanto tempo viveu preso nas nuvens que esqueceu disso. Esqueceu de si. Porque a mente não quer ser observada. Ela quer ser você. Quer controlar, explicar, dominar. E sempre que você tenta se aproximar desse espaço silencioso, ela aparece com mais força. Traz dúvidas, traz medo, traz urgência. E se isso for loucura? E se eu me perder? E se for só imaginação? Mas quem é que está escutando essas vozes agora? Elas surgem, e você vê. Elas argumentam, e você percebe. Isso é o início da ruptura. Uma rachadura na ilusão de identidade. Porque se você está aqui, percebendo o pensamento, o medo, a resistência, então você não pode ser nenhum deles. Você é o que está por trás. Mas não tente entender isso. A mente vai querer transformar em teoria. Vai querer nomear, enquadrar, explicar. Mas a verdade não cabe em palavras. Ela só pode ser sentida. Ela é esse silêncio que agora se revela. Esse espaço entre uma frase e outra. Entre um pensamento e outro. Você já notou? O silêncio que apareceu dentro de você enquanto essas palavras se formavam. Isso é você. Não o personagem que fala, reage, se defende, mas o que apenas vê. O que está sempre ali. Não importa o que a mente diga. A dor pode vir, o medo pode aparecer, a dúvida pode gritar. Mas algo em você não se move. Algo em você continua apenas vendo. E esse ver é liberdade. Não a liberdade de mudar os pensamentos ou de não senti-los, mas a liberdade de saber que você não é eles. Isso não é um conceito espiritual. Não é um dogma. É um reconhecimento, um retorno, um olhar para dentro que não pede resposta, só presença. Você está aí, agora, vendo tudo isso acontecer dentro de você. E talvez, pela primeira vez, sem tentar mudar, sem tentar fugir, sem tentar entender, apenas vendo. E nesse ver, algo se abre, algo se solta.
como se o chão antigo da mente começasse a rachar, e por entre as fendas surgisse uma luz que sempre esteve ali, mas estava coberta, escondida. Agora ela começa a aparecer, e você começa a lembrar. Não com pensamentos, mas com presença. Lembrar de algo que nunca foi dito, nunca foi aprendido, mas que sempre esteve aí. Um saber sem palavras, uma lucidez sem esforço. É como acordar de um sonho que durou a vida inteira e perceber que o sonho era feito de pensamentos, de identidades, de histórias, de medos. Mas agora o sonho é visto, e o observador desperta, não com euforia, mas com um silêncio novo, com um tipo de paz que não depende de nada, porque não vem de fora, não vem de uma crença, não vem de uma explicação. Vem do ver, do simples ver, do simples estar, do simples ser. Você não pediu para pensar como pensa, nem para sentir como sente. As palavras que você repete para si mesmo não nasceram com você. Foram colocadas aí, foram ensinadas, empurradas, gravadas. Desde o início, desde a primeira infância. Quando você ainda não sabia falar, já estava absorvendo os gestos, os tons de voz, os silêncios carregados de expectativa. A mente foi tomando forma ali, sem que você soubesse, sem que pudesse escolher. Aprendemos a ser alguém para agradar, a nos moldar para caber, a nos calar para sobreviver. A mente aprendeu a se defender do abandono, do julgamento, da rejeição. E você confundiu isso com quem você é. Desde cedo, palavras como não pode, não devia, nem cuidado. Isso é errado. Seja bom. Não chore. Engole o choro. Isso não é para você. Foram se enraizando. Frases simples, mas que criaram muros invisíveis. Você não via os muros, mas sentia o peso deles. E ao invés de fugir, você os tornou sua casa. Porque a mente, mesmo em dor, busca segurança. Mesmo na prisão, ela se acostuma, e assim nasce o eu condicionado. Um reflexo de expectativas, traumas e repetições. Um personagem que repete falas antigas como se fossem verdades eternas. Eu sou ansioso. Eu sou difícil. Eu sou errado. Eu sou o problema. Eu sou pequeno demais. Eu sou forte demais para pedir ajuda. Eu sou o que esperam de mim. E essa voz se torna constante. A trilha sonora da sua vida. Você acha que está pensando, mas na verdade está sendo pensado. A mente assume o volante, enquanto você assiste o carro seguir sem direção. E cada emoção que surge, medo, culpa, vergonha, ansiedade, parece ser mais uma prova de que algo está errado com você. Mas e se tudo isso for apenas parte da história aprendida? E se a dor que você sente não for sinal de falha, mas de condicionamento? Ninguém te contou que o medo que paralisa é aprendido, que a culpa que te afunda é herança, que a ansiedade que te aperta é um grito antigo que não foi ouvido. Você acha que sente tudo isso porque é fraco, mas talvez sinta tudo isso porque é humano, porque está carregando uma mente que nunca foi questionada. Uma mente que você herdou, copiou, imitou. E agora ela fala com a sua voz. Mas não é você. Ela diz: eu sou assim, mas esse eu nunca foi você. Ele é a soma de muitas vozes, de muitas dores não curadas, de silêncios não respeitados, e ainda assim, você se identifica, porque é o que conhece, porque viveu tempo demais dentro desse teatro, a ponto de esquecer que era um teatro, a ponto de achar que a dor era a identidade. E então você tenta consertar, tenta evoluir, tenta entender, tenta superar. Mas faz tudo isso de dentro da própria mente que te prendeu. Você tenta fugir do labirinto caminhando dentro dele. E é por isso que nunca encontra a saída. Porque a saída não é um lugar. A saída é o olhar que percebe. A saída é a consciência que vê o labirinto. E agora, talvez pela primeira vez, você está começando a ver. Não para se julgar, mas para reconhecer, para entender que a prisão sempre foi feita de pensamentos, e que os pensamentos sempre foram transitórios.
mas você os transformou em identidade. O medo passou, mas você ficou com o nome. A dor passou, mas você ficou com a cicatriz como rótulo. E cada experiência virou um tijolo nesse eu mental. Um eu que luta para ser aceito, que busca provar que tem valor, que se compara, se cobra, se esconde, que sorri com culpa, que chora em silêncio, que vive pedindo permissão para existir. Mas o que acontece quando esse eu começa a ser visto? Quando a estrutura que você acreditava ser começa a se mostrar como um eco do passado, surge um desconforto, uma confusão. Porque se eu não sou isso, então quem sou eu? Se eu não sou a história, nem os papéis que interpreto, nem as emoções que repito, então o que sobra? A mente entra em pânico, porque ela precisa de forma, precisa de definição. Ela quer certezas, quer rótulos, mas aquilo que vê não tem nome. Aquilo que observa tudo isso agora mesmo não pode ser explicado. Apenas sentido. É o silêncio que você tenta preencher com barulho. É a presença que você esqueceu enquanto corria atrás de aprovação. E agora, aos poucos, essa presença começa a se tornar familiar. Ela já estava aí quando você caiu pela primeira vez. Estava aí quando você chorou sem ser ouvido. Quando se sentiu pequeno. Quando se escondeu por dentro. Sempre esteve. Você só olhava para fora. Buscava lá o que nunca faltou aqui. Agora algo em você começou a virar o rosto. Começou a encarar. Não o mundo, mas a si. E o que vê não é bonito nem feio. Não é certo nem errado. É apenas real. É apenas o que é. Um momento de clareza pode não mudar a sua vida, mas pode mudar o modo como você vive ela. Porque quando você vê que não é a sua mente, a mente perde o poder de te definir. E quando ela perde o poder de te definir, ela também perde o poder de te aprisionar. A prisão nunca teve chave. Porque nunca teve porta. Era só um jogo de espelhos. E agora você começa a ver através deles. Você começou a ver. E a mente sentiu. Sentiu o olhar que a atravessa. Sentiu a presença que não obedece. E como alguém que viveu tempo demais sob o disfarce do controle, ela começa a reagir. Primeiro com dúvida, depois com medo, depois com raiva. Porque a mente, quando observada, não sabe mais quem é. Quando não é acreditada, perde a estrutura. E então ela grita, lança pensamentos como flechas. Pensamentos urgentes, intensos, carregados de emoção. Isso não faz sentido. Você vai enlouquecer. Nada disso é real. Pare agora. Mas quem está ouvindo isso tudo? Quem é que percebe esse desespero? Algo em você continua ali, inabalável, presente, assistindo a mente tentar resistir ao simples ato de ser vista. E quanto mais você vê, mais ela tenta se proteger. Porque a mente foi criada para sobreviver, para proteger a ideia de um eu separado, um eu que precisa vencer, provar, conquistar. E agora esse eu sente que está sumindo, sente que não é mais o centro da narrativa, porque não é, nunca foi. Era só um personagem, um papel, e o papel sem plateia desaparece. A mente não quer morrer, ela quer continuar sendo o autor, o ator, o palco e a luz. Ela quer ser tudo, mas algo em você já não aceita. Já não confunde a voz interna com verdade. Já não corre atrás de explicação, porque percebe que há algo anterior a toda explicação, algo mais profundo do que qualquer crença. E esse algo não reage. Ele apenas nota, silenciosamente, como quem escuta uma tempestade do lado de dentro sem precisar abrir a janela. A tempestade não define o céu. E a mente, por mais barulho que faça, não altera a presença que vê. Mas nesse momento o conflito se acende. Porque o velho eu ainda tenta voltar. Ainda tenta te puxar de volta para o enredo. Usa lembranças, dores antigas, cenas passadas. Te leva ao medo da solidão. Te sussurra que sem ele você vai desaparecer. Você precisa de mim, diz a mente. Você não saberia viver sem mim.
E por um instante, você hesita, porque o conhecido, mesmo doloroso, é confortável. O velho eu era sua casa. Uma casa apertada, escura, mas familiar. E agora você está diante de uma clareira, um espaço imenso onde não há paredes. E o que surge primeiro não é liberdade, é vertigem. É como se todo o chão fosse feito de céu, e você não sabe onde pisar, porque o novo ainda é silêncio, ainda é mistério. E o ego odeia mistérios. Ele quer controle, quer garantias, quer respostas. Mas você sente que as respostas agora são um fardo, porque o silêncio é mais honesto. O silêncio não mente, não promete, só está ali. E mesmo que a mente continue tentando medir, comparar, julgar, você começa a não dar tanta importância. A voz ainda fala, mas algo em você não se move mais com ela. É como assistir um velho amigo repetindo histórias que você já ouviu 1000 vezes. Você ouve, mas não acredita. E nesse desacreditar, nasce um espaço novo. Um intervalo entre o pensamento e a reação. Um segundo de presença onde você pode simplesmente respirar. Estar. Ver. E quanto mais esse espaço se amplia, mais a mente perde o domínio. Não porque desaparece, mas porque é recolocada no lugar certo. Você não luta contra ela. Só não se confunde mais com ela. O pensamento diz: você não é suficiente. Mas você vê esse pensamento surgir e não reage. Ele passa. O medo aparece. Você vai falhar. Mas você sente o medo e algo em você permanece. O velho eu insiste. Sem mim, você é ninguém. Mas agora você começa a sorrir por dentro, porque talvez ser ninguém seja exatamente o que você precisava. Ninguém a defender, ninguém a justificar, ninguém a provar. Apenas esse vazio pleno que não precisa de definição. Esse silêncio consciente que apenas observa. E quanto mais você observa, mais percebe que tudo muda, exceto esse ver. O corpo muda, as emoções mudam, as fases, os papéis, as dores, os amores, os dias e as noites. Tudo muda, mas algo em você permanece. Esse algo não tem idade, não tem forma, não tem nome, e justamente por isso é livre. A mente não entende isso, e por isso resiste. Por isso ainda tenta ser especial, única, certa. Ainda tenta vencer debates internos, mas você já viu que não há disputa. Não há o que vencer. Porque você não é um pensamento contra outro. Você é aquilo que vê todos os pensamentos surgirem e sumirem, como ondas no oceano. E nesse perceber, o conflito começa a se dissolver. Não como quem vence uma guerra, mas como quem simplesmente para de lutar. Você vê o medo chegar e não corre. Vê a dúvida surgir e não responde. Vê a mente resistir e apenas respira. O que observa não quer ter razão. O que observa não precisa ser ninguém. E nesse não precisar, há descanso. Um tipo de lucidez sem esforço. Uma clareza que não exige conquista. Apenas se revela. E quando isso acontece, a mente tenta sua última cartada. Ela diz: mas quem é você então? E de novo, tenta puxar para o campo das ideias. Quer transformar a presença em conceito, a consciência em identidade. Mas você já não morde essa isca, porque percebe que a resposta não está na pergunta. A resposta é o próprio olhar que vê a pergunta surgir. E isso basta. Não é preciso entender. Porque o que você está sentindo agora não se explica, só se percebe. Uma percepção que não veio da mente, que não precisa da mente. Uma presença silenciosa, impessoal, que sempre esteve aí. Ela não chega com esforço. Ela não grita. Ela não pede atenção. Ela só espera. Espera que você canse de procurar, que pare de correr, que se renda não como quem desiste, mas como quem finalmente vê. E o que se vê não é uma resposta. É um espaço, um vazio cheio de vida, um silêncio fértil, uma clareza que não depende de palavras. E é aí que tudo começa a se reorganizar. Não como uma nova teoria, mas como um novo centro. Antes, o centro era o pensamento.
A mente era o sol e tudo girava ao redor dela. Emoções, decisões, medos, vontades. Agora, o centro se moveu. O sol se apagou. E no lugar dele, ficou a presença, o que observa, o que simplesmente é. E nesse espaço, a mente não é excluída. Ela apenas perde o trono. Ela não é inimiga. Só não é mais o rei. Você não precisa silenciar os pensamentos. Eles vêm. E você vê. Falam. E você ouve. Gritam. E você respira. Porque agora há uma distância. Uma clareza. Uma liberdade que não depende de controlar a mente, mas de saber que você não é ela. E nesse reconhecimento, a mente se acalma. Não porque foi vencida, mas porque foi vista. O pensamento já não carrega o peso de uma verdade absoluta. A emoção já não domina como antes. O velho eu ainda aparece, mas não comanda mais a cena. Ele vira apenas um reflexo, um ruído de fundo. A dor ainda vem, mas já não se torna identidade. O medo ainda aparece, mas já não paralisa, porque tudo isso acontece dentro do espaço da presença. E a presença não se abala. Ela vê tudo, acolhe tudo, não rejeita, não agarra, não se esconde, só está. E essa estabilidade muda tudo, porque agora o mundo externo já não dita mais seu estado interno. Os eventos passam, as pessoas vêm e vão, o corpo sente, a vida continua, mas você permanece, sem precisar provar nada, sem precisar controlar nada, sem precisar ser algo além do que já é. Isso não é um fim mágico, não é uma iluminação repentina que apaga todo o sofrimento, é só um passo diferente, um modo de viver onde há espaço, onde há maturidade, onde há verdade. A mente ainda faz barulho, mas você ouve de outro lugar. Um lugar onde já não há pressa, onde a dor tem espaço para passar, onde o medo tem espaço para ser olhado, onde a dúvida tem espaço para existir, e onde você não precisa se perder em nada disso. Porque agora você vê, não como quem procura uma solução, mas como quem já entendeu que a própria presença é o que cura. Você pode sentir raiva, mas saber que sente. Pode sentir ansiedade, mas saber que sente. Pode se perder por um momento, mas lembrar, porque esse lembrar é a âncora. Essa lembrança de si, sem nome, sem forma, sem explicação. Apenas um estar. Um silêncio interior que te acolhe mesmo quando tudo parece desabar. Um espaço que não exige mudança para ser completo. E isso é o mais revolucionário. Perceber que não é preciso se transformar em outra pessoa. Que não é preciso lutar para ser digno de existir. Que não é preciso vencer para descansar. A mente sempre exigiu movimento, mas a consciência é quietude. E essa quietude está viva, é lúcida, é atenta, e está aí agora mesmo. Não no futuro, não depois de se curar, não depois de entender tudo. Agora, nesse exato instante. Enquanto essas palavras tocam algo em você que não pode ser explicado. Porque é sentido. Porque é verdadeiro. Porque é você. Não o você que o mundo moldou, mas o que observa tudo isso, silenciosamente, por trás dos olhos. Esse espaço é o que sobra quando tudo o que é falso começa a cair. E é por isso que dói. É por isso que o ego resiste. Porque ele sabe que a presença não precisa dele. A mente quer manter o controle. Mas a consciência não precisa controlar nada. Ela vê. Ela flui. Ela aceita. E ao aceitar, transforma tudo. Não por esforço, mas por clareza. A vida continua, com suas rotinas, seus desafios, seus ciclos. Mas agora há mais espaço dentro. Há mais leveza no passo. Há mais verdade no olhar. Você pode viver a partir da presença, sem grandes promessas, sem euforia, apenas com lucidez. Um viver que não foge das emoções, mas não se afunda nelas. Um viver que não nega a mente, mas também não é dominado por ela. Um viver que não é perfeito, mas é real. E isso é liberdade, a liberdade de ser, de simplesmente estar, de respirar fundo e sentir. Eu vejo. E ver é despertar.
Por isso não há nada para fazer agora. Nada a buscar. Só um convite. Um chamado silencioso. Não para entender, mas para observar. Observe o que sente, o que surge, o que resiste. E veja. Veja sem nomear. Veja sem correr. Veja sem tentar controlar. E ao ver, perceba. O despertar não acontece quando a mente some. Acontece quando ela é vista. Quando você para de se confundir com ela e percebe que a consciência já está aí, inteira, presente, sempre esteve, e só esperava o seu olhar. E agora que tudo foi visto, que o silêncio foi sentido, talvez reste só uma coisa a fazer, ou melhor, a permitir. Ficar com o que foi despertado, não tentar explicar nem entender, só deixar ecoar. Deixar que essa presença continue viva, mesmo quando o vídeo terminar. E se, em algum momento, algo dentro de você se moveu, se alguma parte reconheceu essa verdade, então talvez valha deixar isso registrado. Mas não escreva o que entendeu. Escreva o que sentiu. Escreva como quem deixa pegadas num chão invisível para lembrar a si mesmo: eu estive aqui. Se algo te tocou, comente. Compartilhe o que se moveu. E se quiser continuar essa jornada, não com respostas, mas com mais espaço, se inscreva, porque esse caminho não termina aqui. Ele só começa toda vez que você decide ver.